Meus amigos escoteiros e fotógrafos, se você assistiu o filme O Conclave, vai lembrar daquela passagem que o padre ele conta que o maior inimigo do homem é a sua certeza. E baseado nessa declaração, eu fiquei refletindo sobre essa forma truculenta como as pessoas se manifestam nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp. Alguns tentando impor o seu ponto de vista de forma truculenta, sem analisar ou dar espaço para o contraditório, gerando com isso inimizades, quebrando elas de amizades, descontentamento, ódio, e com isso não acrescenta absolutamente nada para o bem-estar dos demais. E baseado nisso tudo, eu resolvi contar uma história. A história do fogo de conselho. O fogo de conselho é uma cerimônia que acontece sempre na última noite de acampamento. E em volta de uma grande fogueira, os escoteiros cantam, eles dançam, eles se confraternizam, contam histórias, e a tradição ela é passada de uma geração para outra. Mas o que isso tudo tem a ver com as truculências dos debates nas redes sociais? É que os fogos de conselho, eles foram inspirados nas fogueiras de conselho. As fogueiras de conselhos eram costumes e tradições dos povos nativos americanos. As fogueiras do conselho eram um lugar onde, em volta dessa fogueira, as pessoas debatiam os assuntos que pudessem trazer o bem-estar para aquela comunidade. Participar de uma fogueira do conselho era uma grande honraria. E os chefes de clãs, para participar quando convocados para uma fogueira de conselho, eles já tinham que ter vivido muito, ter tido uma vida honesta, ter demonstrado lealdade, bravura, ser um conselheiro honrado, um juiz justo, altruísta, bondoso e principalmente saber ouvir. Esses atributos também eram exigidos para quem participasse das fogueiras de conselho, dos conselhos de mulheres, dos conselhos de guerra, dos conselhos de clãs, dos conselhos de cura. Esses mesmos atributos a elas também eram exigidos. E o sagrado ponto de vista de cada um era tido como algo muito sagrado. O ponto de vista de cada ser humano era tido como algo muito sagrado. Então, segundo a Jamie Sams, em seu livro, ela fala que era comum nas ilhas de Tartaruga encontrar nas clareiras grandes fogueiras dirigidas pelos anciões. Os anciões eram muito respeitados, pessoas que já tinham feito uma longa caminhada na vida e que já tinham demonstrado muita sabedoria. Portanto, tudo que estava no entorno daquela comunidade era fruto de debates, de ideias, de pontos de vista que foram levantados em fogueiras do conselho que davam origem a tudo aquilo que tinha sido criado no seu entorno. Para você ter uma ideia, antes de se começar uma fogueira do conselho, todos sentados ali teriam que repartir o cachimbo. Mas antes de se acender um cachimbo com as ervas, para que através do cachimbo criasse-se uma unidade, pedia-se a todos os parentes que estivessem presentes, trazendo a sua energia e magia para todos. Rogava-se aos 4 direções a iluminação de ideias para todos os seus participantes. Evocava-se a presença dos parentes representados pelos seres de asas,
pelos seres de quatro patas, pelos seres rastejantes, pelos sem patas, pelos de barbatana, pelo povo rocha, pelo povo em pé, pelo povo nuvem, pelo povo sol, todos para se sentirem representados nesses debates que ia acontecer naquela fogueira do conselho. E vou dar um exemplo do porquê que eles evocavam a presença do povo em pé. O povo em pé são as árvores, com toda a sua ancestralidade e toda a sua importância no meio da natureza. Então, se alguém deliberadamente cortar uma árvore, um representante desse povo em pé, afeta todo o bem-estar daquela comunidade, assim como todos aqueles que se alimentam da existência daquela árvore. As árvores, os frutos que já não vão ter mais, a sombra, a água, o alimento, né? A proteção, os micro-organismos que se alimentam daquela vegetação. Então, eles também se faziam representados nesses debates. O povo da grande nação do universo e também os irmãos de outras galáxias eram evocados, assim como os chefes dos quatro clãs, que era a terra, o fogo, o ar e a água, todos emanados trazendo a sua energia. E quando o cachimbo era aceso, a fumaça elevava essas intenções dos debates que iam acontecer. Então, quando começava cada um expor o seu sagrado ponto de vista, se levantava o bastão da fala. E enquanto alguém que estava com o bastão da fala, todos tinham que estar ouvindo. E quando alguém tinha uma pergunta para fazer ou uma resposta para dar, erguia-se a pena da resposta. E depois de todos terem dado seus sagrados pontos de vista sobre aquele assunto, aí então era tomado a decisão sobre aquilo que ia se tornar regra para a comunidade a partir daquele momento. Se eventualmente houvesse algum que discordasse daquilo que foi decidido pela maioria e se rebelasse de forma pouco educada, ele corria o risco até de ser expulso. Agora, se o delito fosse menor, a pena seria mais leve. Agora, se eventualmente aquele mais agressivo e menos tolerante reconhecesse o seu erro, imediatamente esse ato era reconsiderado e ele passava a ser interpretado naquilo como um ato de coragem. Portanto, ele ganhava novamente o respeito de todos, porque tinha demonstrado a tolerância e com isso estava apto a continuar no caminho sagrado e a seguir o caminho vermelho. Havia também as fogueiras mistas, que havia participação de outros membros da comunidade. E também aquelas onde que os jovens também participavam junto com os anciões. As crianças e os anciões participavam de uma fogueira de conselho mista, onde os jovens traziam toda a sua nova energia, toda a sua criatividade, debatendo os assuntos com os anciões. E o espaço de fala e o respeito a cada um era obrigatório. Então todos tinham os mesmo espaço e o mesmo respeito por todos. E quando os assuntos debatidos chegavam a uma conclusão, pedia-se aos povos sagrados, aqueles que eram os videntes, para ter uma visão lá na frente daquilo que podia de fato ser concretizado ou não, permitindo que as pessoas colocassem em prática aquilo que havia sido debatido numa fogueira de conselho mista, mesclando a juventude e a sabedoria do ancião.
Então, portanto, esse era um exemplo que muitos povos ameríndios utilizam até hoje. As fogueiras de conselho é tido como um ato sagrado e, portanto, é uma forma democrática e respeitosa de se debater assuntos que possam trazer sempre o bem-estar e a harmonia entre todos daquela comunidade. Pensem nisso.